Então é com muito prazer que eu recebo o Lama Michel, virtualmente. Olá, Lama Michel, sei que está em Itália. Sim, olá, José. Um grande prazer estar aqui com você também. Muito obrigado. E só para uma breve apresentação, para quem não conhece o Lama Michel, quando o Lama Genshin foi ao Brasil, o Lama Genshin foi o mestre do Lama Michel, se eu posso assim descrever, numa idade muito jovem. O Lama Michel entrou em contacto com ele, entrou em contacto com toda a filosofia do budismo tibetano e foi muito claro para ele essa vocação e esse caminho que ele queria seguir. Aos 12 anos começou a estudar e juntou-se a uma universidade monástica onde estudou toda a filosofia budista, entre muitas outras partes desse ramo fantástico do conhecimento, e tem feito uma difusão fantástica, é uma difusão muito contemporânea, muito moderna da filosofia budista. Ele junta-se a nós do centro de Albagnano, em Itália, um centro fantástico que o Lama Genshin começou e que o Lama Michel continua a dar seguimento. E com esta breve introdução, eu queria passar às nossas perguntas e começar por perguntar se esta minha descrição do budismo como filosofia, como amor ao conhecimento e amor do conhecimento interno, é uma definição que você concorda ou até que ponto você pensa que é diferente e até que ponto o budismo ainda hoje continua a evoluir e a refletir sobre esse conhecimento interno? O budismo, se a gente quiser definir em poucas palavras, é um caminho de conhecimento, de desenvolvimento da própria visão de mundo e do próprio ser, para poder viver em harmonia consigo mesmo e com o mundo que está à nossa volta. Principalmente partindo de nós para o mundo. Então, é claro que o mundo que está à nossa volta ele é importante, porém é muito mais importante a forma como nós nos relacionamos com o mundo que está à nossa volta. E para isso a gente precisa desenvolver as nossas internas, como a sabedoria, como o amor, como o respeito, a gratidão, a estabilidade e assim por diante. Então, no budismo a gente tem uma parte de conhecimento, tem uma parte de conduta, tem uma parte de técnicas para desenvolver as nossas qualidades internas, como a meditação e outras, né? Então, desse ponto de vista, você está correto, assim, que o budismo é uma filosofia de vida e não apenas, também tem recursos práticos, técnicas para nos ajudar a fazer com que essa filosofia de vida não fique apenas no nível conceitual, mas que a nossa vida se transforme efetivamente de dentro para fora. E o que é que você acha que são os ensinamentos para todos nós e para a sociedade desta pandemia e desta crise mundial, que é uma crise de uma epidemia, mas também é uma crise social e é uma crise económica e que afeta todo mundo, afeta Portugal também, como uma economia muito ligada ao turismo e muito afetada, e afeta também o bem-estar psicológico das pessoas. Mas que lição é que podemos todos tentar aprender para, como parte de toda esta experiência? Quais são as suas partilhas nesse aspecto? Ok. Uma das primeiras coisas que essa pandemia tem nos mostrado é a nossa fragilidade. Tem mostrado que a nossa vida, ela não é para sempre, que com muito pouco esse corpo pode nos deixar. Com muito pouco essa vida acaba. Isso, se a gente tiver consciência, a gente pode utilizar a nosso favor para ver o quanto que cada dia da nossa vida, o quanto que cada momento, cada encontro é precioso, é importante, né? Porque em algum momento a nossa vida vai acabar, a gente não sabe exatamente quando, a gente não sabe exatamente como. E durante essa pandemia tiveram várias certezas que de uma certa maneira deixaram de ir, né? Eu me lembro quando começou aqui na Europa, na Itália, parecia uma loucura que as fronteiras da Europa pudessem se fechar. E agora parece uma coisa extremamente normal que um país possa fechar a sua fronteira em relação ao outro.
Né? Parecia impossível que a gente não pudesse ir até a casa dos nossos familiares ou amigos e assim por diante. E hoje em dia já parece algo que pode acontecer a qualquer momento, né? E não só isso, mas a gente viu a nossa própria fragilidade também. Então, o que ocorre é, as coisas mudam, elas estão constantemente em transformação. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. A gente não tem um meio real de poder prever o futuro. Porém, a gente pode cultivar e cuidar dos recursos que a gente tem para poder lidar com as situações que vão vir no futuro. Então, uma das coisas mais importantes que tudo isso tem nos mostrado é a importância da nossa própria estabilidade emocional. Porque na vida tem imprevistos, na vida tem situações de vários tipos que ocorrem que a gente não sabe muito bem o que vai acontecer e como a gente vai lidar. Porém, a nossa estabilidade emocional ela é imprescindível, tanto para lidar com a mudança, quanto para lidar com o contato com muitas pessoas ou estar sozinho em casa, né? Então, eu acho que uma das lições importantes é que a gente precisa dedicar tempo, recurso para o nosso próprio desenvolvimento interior, para a nossa própria estabilidade interna. Eu acho que isso é algo que é extremamente importante. Sobre a crise que a gente está vivendo, nos mostra também que é um momento curto, né? A gente tem uma visão de tempo muito curta. Se a gente olha para o passado, a nossa sociedade humana passou por inúmeras grandes crises, tanto sociais quanto de saúde, outras pandemias, crises econômicas e todo o resto. E o importante é o que a gente aprende, é o que a gente leva para diante, porque daqui a pouco essa pandemia vai terminar, daqui a pouco essa crise que a gente está vivendo hoje ela vai acabar, vão ter pessoas que passaram por muitas dificuldades através disso, mas nós como sociedade, num certo momento vai ter passado isso. Mas o que a gente aprendeu? E o que ocorre é que grandes eventos não criam grandes mudanças. As mudanças interiores, elas ocorrem no nosso dia a dia. As mudanças na nossa sociedade, elas ocorrem no nosso dia a dia. Então, a tendência que a gente tem é que no que termine esse momento de pandemia, esse momento de grande crise, a gente tem a tendência de voltar com as mesmas dinâmicas de antes. E é importante que a gente tente evitar aquelas que não nos fazem bem. Então, é um momento para a gente rever as nossas escolhas, é um momento para a gente rever nosso estilo de vida, rever as nossas próprias prioridades. E, para mim, uma das principais prioridades é estar em harmonia consigo mesmo, em harmonia com a sociedade que está à nossa volta. Porque essa estabilidade emocional é o maior recurso que a gente tem para lidar com qualquer situação. E, por isso, essa pandemia é um momento muito difícil, mas não é necessariamente uma oportunidade, mas ela pode se tornar se a gente souber colher ela, efetivamente. Né? Se a gente souber ver bem o que está acontecendo, ela nos tira da nossa zona de conforto e a gente pode fazer uma mudança importante dentro de nós e no nosso estilo de vida. Assim como a gente pode fazer de conta que não está acontecendo nada e daqui a pouco a gente volta como se nada tivesse ocorrido e voltamos para os mesmos hábitos de antes. Isso é uma escolha que depende de cada um de nós, né? Mas, concluindo, eu acho que é uma grande oportunidade para a gente rever a nossa fragilidade, rever a nossa própria mortalidade, ver a impermanência da sociedade e do mundo no qual a gente vive e ter a consciência que cada dia é importante, cada escolha, cada palavra, é isso que vai determinar a nossa vida mais do que qualquer outra coisa. E o budismo fala muito de compaixão. Como é que você vê o dar e o receber? E como é que você vê a filantropia numa perspectiva de filosofia budista e a importância desse dar, que pode ser um dar de conhecimento, pode ser um dar de experiência, pode ser um dar de calma, de paz de espírito, pode ser e o receber também, e essa troca entre seres humanos, e como é que você vê isso em termos do crescimento de quem dá e do crescimento de quem recebe também? Então, eu acredito que uma sociedade saudável, ela requer generosidade, ela requer troca, ela requer o ato de um ajudar o outro. E como você disse muito bem, não é apenas a ajuda e o dar material, é principalmente dar afeto, amor, dar ajuda física, dar conhecimento,
compartilhar experiência. Muitas vezes um simples sorriso é já um... Quando a gente encontra uma pessoa, em qualquer momento no nosso trabalho, na nossa família, tem vezes que um simples sorriso e um agradecimento já é um ato de generosidade. E quando a gente recebe, é importante também a gente receber com o coração aberto e poder também oferecer ao outro também com o coração aberto. Isso de verdade faz uma grande, grande diferença. A gente vive hoje em dia em tempos no qual a gente chegou um pouco no extremo do individualismo, onde a gente acredita que para ser feliz a gente tem que fazer o que eu quero, quando eu quero, como eu quero, mas a realidade é que isso não funciona. Eu acredito que a felicidade ela vem muito mais de um compartilhar do que de um manter e receber apenas aquilo que eu quero para mim. E diante disso, a gente tem que se treinar, a gente tem que praticar, a gente tem que atuar no nosso dia a dia na direção de cada vez aprender a se compartilhar e ter a experiência. Enquanto a gente não tiver uma experiência direta do prazer que nos traz dar de uma forma sincera, de coração, a gente não vai conseguir entender de verdade isso, né? Uma pessoa que eu conheci que me transmitiu muito nesse sentido, e eu tive a grande oportunidade de conhecer pessoalmente, foi Madre Teresa de Calcutá. E quando eu tive junto a ela, junto com o meu mestre Lama Ganchen, em 95, na Índia, a sensação foi estar diante de uma pessoa que não só tinha um grande amor e ajudou muitas e muitas pessoas, mas uma pessoa que tinha uma gratidão a todos enorme. Eu tenho certeza que se a gente perguntasse a ela quem recebeu mais, você ou todos aqueles que você ajudou, eu tenho certeza que ela diria, fui eu mesmo. Por isso, a generosidade é algo que faz bem a nós mesmos, antes de tudo, que dá significado, dá sentido à nossa vida. Porque o nosso objetivo não é viver uma vida prazerosa, é viver uma vida significativa. E a gente muitas vezes vai encontrar esse significado dando ao outro, e não apenas ficando obcecado por nós mesmos. Obrigado, Lama Michel. Muito obrigado por ter partilhado toda a sua sabedoria, de coração aberto connosco, e esperemos continuar a conversar e continuar a receber a sua luz, os seus ensinamentos, para desenvolver também esse lado da nossa fundação.